Bom dia, que o Senhor abençoe seu dia nesta manhã de segunda-feira. Estamos começando aqui mais uma live da segunda, né? Que graças a Deus o Senhor tem dado essa oportunidade de estarmos aqui. Enquanto o Instagram está entregando aqui a nossa live, eu quero aqui fazer o aviãozinho, né, gente? Vamos entregar aqui o aviãozinho para as meninas. Entrega aí para no mínimo 5 mulheres. E eu já vou dar início aqui à palavra que o Senhor colocou ao meu coração, para o seu coração nessa manhã. Amém? Envia aí para 5 mulheres. Estou aqui enviando. Acho que eu enviei até mais de 5 agora. Isso, envia aí para suas amigas. E vamos ter um tempo muito precioso aqui com a palavra do Senhor. Amém. E enquanto as meninas estão entrando, bom dia, Lu, para você que entrou aí. Bom dia para vocês que estão entrando, Deus abençoe. Bom dia, Virgínia. Estou só aguardando as meninas entrarem, Instagram entregar aqui. E nós vamos dar início à palavra que o Senhor colocou aqui ao meu coração sobre os nossos problemas emocionais, que são respostas do nosso inconsciente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Virgínia. Bom dia, meninas. Bom dia a todas vocês que estão entrando. Eu tô só aguardando uns minutinhos, porque o Instagram leva um tempinho agora para poder entregar, né, as lives. E ele tá aqui me mostrando que ele tá entregando. E eu quero compartilhar uma palavra que está ao meu coração. Se eu não conseguir compartilhar ela toda, a gente vai ter uma próxima live. Porque essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração sobre o nosso inconsciente, sobre os problemas emocionais, eu creio que vai levar um tempinho pra gente poder ministrar ela toda. É praticamente... Bom dia, Lu. Bom dia, meninas. Deus abençoe. Bom dia, Rosane. Bom dia, Isa. Sejam muito bem-vindas. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração sobre o inconsciente, gente, ela é muito poderosa. O Senhor falou muito comigo primeiro. Primeiro eu me autoanalisei, né? Primeiro eu olhei pra dentro de mim, para poder ver o que estava acontecendo, para poder fluir aqui com vocês. Gente, ó, lembrando a minha voz, eu estou rouca há meses e agora a garganta tá doendo, né? Que mudou a estação, nós estamos no outono. Por mais que Flórida seja com calor intenso, a gente sente uma queda, né, na estação. Então é a rouquidão por causa disso. Amém? Entrega aí para 5 meninas e daqui mais um minutinho nós vamos estar entrando aqui já na palavra. Prepara aí a sua Bíblia, prepara aí a sua caneta, o seu papel. Por quê? Porque é essencial que você anote aquilo que o Senhor trouxer à sua memória. Porque o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma única e poderosa. O Espírito Santo, ele trabalha de uma forma que somente ele tem o poder de ir ao inconsciente humano. São coisas que o homem não pode fazer. Por melhor que um terapeuta possa ser, ele não tem o poder de entrar no seu inconsciente. O inconsciente, só quem tem o poder de entrar e operar e trazer à luz onde havia trevas é o Espírito Santo de Deus. Somente ele tem esse poder. Então eu quero que você fique aí até o final dessa live, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração. No mundo espiritual, o inimigo ele trabalha contra o conhecimento. Porque a Bíblia diz que a verdade liberta. A verdade da palavra de Jesus liberta. E Satanás, ele tem uma função, né? Ele cumpre o seu propósito, que é roubar, matar e destruir. E dentro do papel dele de roubar, matar e destruir, tá o quê? A questão da cegueira espiritual, a questão da surdez espiritual, da ignorância. Fazer com que a pessoa não tenha consciência do que é a verdade. Vocês lembram que na semana passada eu falei sobre Eva?
Adão e Eva, né? Mas foquei também principalmente em Eva, que Satanás enganou Eva com seus desejos. Porque ele conhece, ele não sabe o que você está pensando, mas ele te conhece, ele te analisa. E através do seu olhar, através de gestos, ou seja, ele estuda o comportamento, vamos dizer assim. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está desejando. E ele sabia o que se passava dentro de Eva, o desejo de Eva, qual era, a ponto de levar Eva a desobedecer o que Deus havia proposto para eles, colocado para eles e pedido e ensinado a eles. Não coma desse fruto. Ou seja, eles ouviram a verdade do próprio Deus, mas não acreditaram na verdade que o próprio Deus havia colocado para eles. Então, nesta manhã, nós vamos dar prosseguimento dentro dessa live sobre o conhecimento, sobre o nosso inconsciente. E semana passada eu falei sobre as vestes, né? Que Deus sempre tem as vestes certas para nós. E a libertação da nossa mente, a libertação do nosso interior, do nosso inconsciente, ela também é uma vestimenta para a nossa vida. Então, se você tem aí a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora aí em Lucas. Deixa eu deixar marcadinho aqui, me acabei tirando. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. A partir do versículo 10. Olha como a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela é super atual e ela é para um tempo como hoje. Sim, a Bíblia, como alguns estão tentando aí dizer que ela precisa ser atualizada, a palavra de Deus é super atualizada. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova. Então, a cada manhã, a cada dia, ela se renova. E para um tempo como hoje, onde as pessoas andam tendo muitos problemas emocionais, a maioria da população, não é minoria, é a maioria da população anda tendo muitos problemas emocionais. E o maior inimigo delas são elas próprias. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, não vou colocar assim, o maior inimigo sou eu. Eu sou a minha maior inimiga. Porque Satanás já está vencido na cruz. Quando você manda ele embora no nome de Jesus, ele vai embora. Agora, e as suas emoções? Como que você manda as suas emoções se calarem em nome de Jesus, se não é espiritual, não é demônio muitas das vezes? É você mesmo. Agora, nós vamos chegar a uma parte aqui onde ela se torna espiritual. Porque eu costumo dizer que nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Ou seja, quando o poder da decisão já está nas minhas mãos, aí eu já estou consciente do que está acontecendo. Mas quando algo que então está sob o meu controle humano e eu ainda assim carrego responsabilidades, mas se tornou espiritual, ou seja, eu tenho Jesus, eu tenho autoridade no nome de Jesus para mandar embora. Então nós precisamos caminhar sobre a palavra para poder entender, bom dia Jô, bom dia Eliane, para poder entender quando é espiritual e quando não é. Mas eu tenho uma palavra aqui para mostrar para você que as enfermidades emocionais não tratadas se tornam enfermidades aonde Satanás... deixa eu voltar aqui. Quando as feridas emocionais, eu achei que eu tinha falado espirituais, quando as feridas emocionais, elas não são tratadas, elas se tornam espirituais. A palavra do Senhor conta a história de uma mulher. Em outras versões vão colocar, vai estar escrito assim, a mulher encurvada. E aqui nessa minha versão NVI está escrito a mulher curada no sábado. Mas em outra versão, principalmente na Almeida, é a mulher encurvada. Então eu prefiro usar, tá, esse subtítulo. Mas eu estou com a NVI aqui. Então a Bíblia conta que, a partir do versículo 10, certo sábado, Jesus estava ensinando em uma sinagoga. Então guarda aí, Jesus estava ensinando em uma sinagoga. Se a gente trouxer para o tempo de hoje, ele estava ministrando, ele estava pregando. Vamos colocar assim um pouquinho atual para você entender. Então Jesus estava ensinando, ou seja, em uma sinagoga. No tempo de hoje é como se ele estivesse ministrando em uma igreja. Então vai escutando.
E um certo sábado, Jesus estava ensinando em uma sinagoga, em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. E havia 18 anos que um espírito maligno a mantinha doente. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. A mantia doente, mantia ela o quê? Enferma, um espírito maligno aprisionava esta mulher. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então nós sabemos que ela vivia encurvada, totalmente encurvada. E ela não podia se endireitar, assim como eu e você temos essa forma de se endireitar, de andar andando para frente. Ela não tinha isso, porque um espírito maligno a colocou neste lugar. Vamos lá, vamos caminhar. Olha como a Bíblia nos ensina sobre a nossa vida emocional. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Se Jesus chamou ela à frente, significa que ela estava na onde? Na sinagoga. Onde que essa mulher estava? Na igreja, no tempo atual de hoje. E aí Jesus lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Ela foi totalmente curada, totalmente restaurada. Vamos caminhar. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga ao povo, há 6 dias o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Esse dirigente da sinagoga são pessoas, vamos colocar aqui, pessoas ignorantes. Pessoas que são ignorantes, por mais letrados que sejam, ignorantes do conhecimento da verdade que liberta, que é Jesus. E aí ele disse: venham para ser curados nesses dias, ou seja, a ignorância ao conhecimento te limita. Ele era limitado. Só em 6 dias podia haver cura. Nenhum dia apenas. No 7º dia lá, era tradição, né, gente? Era tradição judaica. Não vou entrar na parte teológica aqui, tá? Mas era uma tradição que hoje é costume das pessoas limitar a cura das pessoas. Quem é ignorante acha que tem um determinado limite. E Jesus é ilimitado. Bom dia meninas. Bom dia, Débora. Dedé, bom dia. Tati, bom dia, Letícia. Bom dia a todas vocês que estão entrando, gente. Às vezes é difícil citar o nome das meninas aqui. Compartilha aí com as suas amigas. Você sabe que tem uma amiga sua que está enfrentando um problema emocional e precisa dessa palavra. Compartilha aí essa live. Primeiro a gente vai caminhar aqui com a palavra de Deus, tá? Então, ele disse que as pessoas deveriam ir aos sábados para serem... deveriam ir em 5 dias para serem curados em 6 dias. Mas no sábado não. Sábado não. Aí o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarrará no sábado o seu boi ou o jumento? Você não vai desamarrar o seu boi ou o seu jumento no sábado, lá no estábulo, e levá-lo dali para dar-lhe água? Você não vai mover nada, vai todo mundo morrer de fome, de sede. Então esta mulher, perdão, gente, que eu não coloquei o óculos hoje, né? Porque se eu pôr o óculos, olha só que benção que fica. Agora eu tô com a luminária aqui em volta, né? Então vai ficar bem difícil. Mas paciência aí, tá? Oi, Denise, bom dia. Denise, depois você me fala lá no WhatsApp como que tá, viu? Como que estão as coisas aí. Então vamos lá, gente. Então o Senhor questionou eles: poxa, vocês não vão pegar o boi de vocês, o jumento de vocês e dar de beber no sábado? Ou seja, eles vão morrer de sede? Então esta mulher, uma filha de Abraão, significa, esta mulher era hoje, no tempo de hoje, uma mulher cristã, que conhecia, uma mulher de hoje que conhecia a Cristo. Ela era filha de Abraão,
a quem Satanás a mantinha presa por 18 anos. Satanás a mantinha presa. O próprio Jesus estava falando: ei, Satanás aprisionou essa mulher há 18 anos. Olha quantos anos. Amém, Denise, mas já deu tudo certo. Há 18 anos ela estava aprisionada. Você não tem misericórdia da vida dessa mulher? Ou seja, há quantos anos ela frequentava aquela sinagoga encurvada e eles observavam ela e nunca fizeram nada? Vamos caminhar. A qual Satanás a mantinha presa 18 anos. Não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Ela era presa, ela não pode ser liberada porque hoje é sábado? Tendo dito isso, seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então vamos lá, gente. Então vamos aqui. Amém, Tati, eu também, viu? Amo essa passagem. Hipócritas. Ou para o tempo de hoje, Tati, ignorantes. Pessoas que têm preguiça de ler. Porque eu não lembro se eu falei semana passada sobre isso, mas eu acho que foi uma ministração que eu tive fazendo lá na igreja. Eu falei que hoje a gente peca por excesso de conhecimento. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta do conhecimento. E a Bíblia continua falando a verdade. Porque a falta do conhecimento é o excesso. Se você tem tanta informação que você não tem nenhum conhecimento. Ser informado é uma coisa, conhecer é outra. Conhecer, a Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer. O conhecimento nunca acaba. Então deixa eu trazer para você aqui. Nós sabemos que o nosso inconsciente é onde ele recebe todas as informações. Todas as informações, tanto boas quanto ruins, ele recebe, não é assim? E aí fica tudo guardado e registrado lá dentro. E aí o que o inconsciente faz com a pessoa? Ele faz com que, primeiro, a informação negativa sobressaia mais que a positiva. Aquilo que é ruim sobressai mais do que aquilo que é bom, gente. E aí começa a haver um diálogo dentro do inconsciente da pessoa com ela mesma. O emissor e o receptor, né? Então ele mesmo é o emissor e ele mesmo é o receptor. Então ele está lá dentro dialogando com ele. E esse diálogo profundo que não para, esse pensamento acelerado que não para, vai desencadear em uma enfermidade, primeiro física, que é no seu emocional. Perdão, primeiro vai desencadear uma enfermidade emocional, já acelerei o processo, uma enfermidade emocional que vai desencadear também uma enfermidade física, vai manifestar no nosso físico. Então aquilo que é do emocional, aquilo que está lá dentro, oculto e escondido, que não é reconhecido, o corpo vai falar. Então eu vou caminhar com essa mulher encurvada aqui com vocês. Perdão, de minha garganta, só Deus pode dar graça, mas eu creio na cura. Olha, aí essa mulher havia 18 anos, ou seja, ela não nasceu com essa enfermidade, ela adquiriu essa enfermidade ao longo dos anos. Então eu posso pensar da seguinte forma. Essa mulher nasceu em um lar e foi criada neste lar. Então vamos supor que entre 5 e 6 anos de idade, essa mulher viveu um trauma tão forte na sua vida que ela não teve uma estrutura emocional para lidar com o que estava havendo, com o que estava acontecendo com ela. Principalmente naquela época, né, gente? Principalmente, onde a mulher era discriminada demais, onde a mulher sofria demais por ser já mulher, a religiosidade era algo que sufocava e os religiosos sufocavam ainda mais as mulheres. E aí, quem sabe dentro daquele lar, aquela menina que depois se tornou uma mulher, aquela menina não sofreu traumas que de repente pode fazer parte da minha e da sua história? Quem sabe essa menina sofreu uma violência física, uma violência abusiva dentro da sua casa, um abuso físico, que é a violência doméstica. Ela foi violentada, maltratada, uma violência verbal,
São palavras que vêm como faca e entram rasgando o peito. Como, por exemplo, a gente pensa que é uma coisa tão simples, né, gente? Não é. Você é uma burra. Isso afeta o cérebro da criança de uma tal forma, porque ela recebe essa informação da primeira figura de autoridade, que são seus pais, e os seus pais são pessoas que ela admira demais. Porque a criança admira muito o seu pai e a sua mãe. A criança tem um amor muito grande pelo seu pai e pela sua mãe. Ela nasce assim amando e admirando ou os pais ou aquelas pessoas que pegaram ela para criar. E ela se torna uma dependente dessas pessoas porque a criança muitas das vezes é insegura. Então a segurança dela está em quem? No adulto. E aí de repente essa menina, quem sabe ela não ouviu, sua burra, você não vai dar em nada, você não presta para nada. Para que você nasceu? Para que você veio a este mundo? Por que você existe? Eu nem te planejei. Você veio acidentalmente. Olha, eu até te planejei, mas no longo do caminho eu não queria mais. Eu até tentei te abortar. Eu até tentei te matar no meu ventre, mas eu não consegui. Ou então de ouvir dessa forma. Porque, gente, a violência física, ela dói. Mas a violência verbal, ela causa um estrago enorme. Meninas, tá fazendo sentido aí pra vocês? Coloca aí o nosso código. Nossa borboleta azul. Olha, e aí quem sabe ela foi ouvindo. Eu te desejei, mas ao longo do caminho eu até quis tirar você. E eu me arrependo de não ter te tirado. Gente, quem nunca... Muitas, não fala quem nunca, não, que de repente você não ouviu, glória a Deus por isso. Mas quantas mulheres já ouviram isso? Por que eu não te tirei? Por que eu não te abortei? Por que você nasceu? Por que não aconteceu alguma coisa? Maldita foi a hora em que eu te concebi. Eu tô tratando de palavras aqui primeiro, porque depois a gente vai desencadear algumas coisas aqui. Imagina quantas pessoas, quantas mulheres, gente, não só mulheres, mas quantos homens também ouviram isso da sua mãe, do seu pai. E aí o adulto coloca um peso sobre a vida dessa criança tão grande que aquela palavra, gente, na sua primeira infância, é o que vai definir a sua fase adulta. Esta palavra mal colocada vai definir o adulto que ele vai se tornar. Quantos adultos frustrados existem hoje? Quantos adultos fragilizados demais existem hoje? E o seu comportamento é sabotar a vida do outro, é maltratar o outro, é sempre estar falando contra o próximo. Então, o seu comportamento denuncia o que está dentro. Quantos adultos hoje, gente, prejudicam pessoas? Quantos adultos hoje, quando vivem na sua vida cotidiana, no seu social, na sua faculdade, no seu trabalho, até na sua igreja, a sua missão é prejudicar o outro. Mas a criança interior lá dentro está gritando por socorro, porque todo o comportamento involuntário que essa pessoa tem está dizendo que ela sofreu um abuso emocional lá na sua infância a partir da primeira figura de autoridade sobre a vida dela. E aí, pode ter sido primeiramente os seus pais, aquelas pessoas que foram responsáveis por ela, professores e qualquer tipo de adulto que viveu em sua volta, mas a que mais fere uma criança são os pais. Porque se elas não tiverem tido primeiro a figura paterna e a figura materna e tiverem sofrido um abandono, esse abandono vai também no seu inconsciente gerar feridas terríveis no seu emocional, que vai trazer um comportamento errado lá no futuro. E aí vamos caminhar aqui com essa mulher? Então ela era vamos colocar aqui, lógico, ela era uma criança, né? Porque há 18 anos enferma, quer dizer que ela não nasceu dessa forma. Então, como uma criança, ela pode ter sofrido também violência verbal. Como também ela pode ter sofrido a violência sexual. Porque hoje, gente, se fala muito sobre o abuso infantil, o abuso sexual, graças a Deus. E antigamente que não falava sobre isso. E desde que o mundo é mundo, os abusos existem, as violências existem. Então, eu acredito, tá? Eu tenho uma analogia sobre isso, que essa mulher sofreu um abuso sexual naquela época. Porque a gente vai ver os sintomas dela. Os sintomas denunciam a causa, os sintomas mostram a causa. O problema é que muitas das vezes nós não queremos ter contato com a nossa causa
e só remediar o sintoma, só medicar o sintoma. É a mesma coisa de uma gripe. Porque, por exemplo, eu tô com minha garganta muito ruim. E eu já estou vindo, desde que eu fui ao Brasil, voltei, tava no inverno lá, agora aqui já é outono, então eu tô num choque, né, térmico o tempo inteiro. E o que acontece? A minha garganta não aguenta. Aí tive que tratar, antibiótico, mesmo com antibiótico, olha como minha garganta está, né? Antibiótico, tô tomando vitaminas, tô fazendo tudo que eu posso fazer, porque a causa é o choque térmico. Então eu preciso descobrir na minha vida qual é a causa dos meus sintomas para poder tratar. Então aquela mulher, ela tinha uma causa. Quem sabe ela não viveu na sua infância um abuso sexual? E naquela época era muito mais difícil, porque a mulher ela era criada para ser uma dona de casa, uma mãe, para gerar filhos, até hoje, né, nós somos criadas para isso, somos geradas para formar essa família. Então ela tinha sua feminilidade quando criança e de repente foi defraudada. E ela cresceu com todas essas dores na sua infância. Então veio a sua adolescência. E na sua adolescência ela não viveu a adolescência, vamos colocar assim, que ela não viveu a adolescência de fato como ela poderia ter vivido. Ela viveu uma adolescência, vamos colocar aqui de fato, uma adolescência com já uns sintomas de quê, gente? Depressão. Quantos adolescentes sofrem depressão? Eu era uma jovem depressiva na minha adolescência, mas ninguém falava sobre isso. Aí o que a gente aprendia lá? Curtir a tristeza. Era a vibe do momento, curtir a tristeza, mas era uma depressão. Ansiedade. Hoje se fala muito sobre isso, mas naquela época não se falava sobre ansiedade. Naquela época não se falava sobre depressão. E eram sintomas de que algo não estava bem na vida daquela mulher. E todo o comportamento dela me leva a acreditar que ela tinha, sim, depressão, que ela sofria, sim, ansiedade, com certeza muitas crises de ansiedade, e que ela vivia sobre um alto estresse. Muito. Ela se curvou, gente. O corpo dela denunciou que ela vivia, ela estava encurvada. O corpo dela não resistiu à pressão do ambiente que ela vivia, porque ela vivia em volta de vergonha, ela vivia em volta de culpa, de rejeição, com certeza de muito abandono, com certeza ela vivia só e ela se isolava. Com certeza, porque era recriminada pela forma física. Naquela época, o corpo tinha que ser, né, daquele nível. Só, gente, que o tempo não mudou. Aliás, o tempo mudou, mas o conceito não, ele só atualizou. O que hoje a sociedade prega pra mulher? Que você precisa ser perfeita. Perfeita. Ainda bem que existe filtro, né? Graças a Deus. Mas eu não sou perfeita. Ninguém é perfeita. Gente, nós temos todos os recursos estéticos, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas quantas mulheres abusam desse momento, desse lugar, desses procedimentos para ter o corpo perfeito, a aparência perfeita para ser aceita. Porque a sociedade prega a perfeição. E antigamente, e no tempo dela, também era. Não podia ter defeito. Ela estava encurvada. Ela estava com uma deficiência física. Mas ela era uma pessoa, gente, normal. Ela tinha pensamentos, sentimentos, emoções. Ela, normal, mas a sociedade impunha para ela. Você não serve. Então ela foi. O que acontece com ela, gente? Ela foi totalmente abusada no seu emocional. Porque tiraram dela, a sociedade tirou dela os sonhos, os projetos, os anseios. O que uma mulher sonha, gente? A maioria. Naquela época, principalmente, casar e ser mãe. Como que ela ia se casar se ela não tinha uma forma física que daria para ela ter um relacionamento? Naquela época, pensava-se assim. Ela não tinha. Então, dentro dela, ela começou a matar os seus sonhos porque as pessoas já estavam matando. Então, ela criou um mecanismo de defesa. Eu mesma vou me punir antes que as pessoas me punam. Porque eu já estou cansada de sofrer. Ela estava cansada da sua dor. Ela estava cansada do seu sofrimento. Ela estava cansada daquela vida de vergonha, de culpa, de abandono, de dor. E culpa, gente, principalmente, a gente colocou aqui que ela possa ter sofrido um abuso sexual.
culpa pelo abuso. Quantas mulheres carregam a culpa pelo abuso sexual? Porque o abusador, ele fala pra pessoa, ele fala pra mulher, ele fala pra criança da seguinte forma: você me seduziu, a culpa é sua. Foi você a culpada. Quem mandou você ser dessa forma? Aí a mulher carrega essa dor durante uma vida inteira. E muitas das vezes elas se travam para se relacionar. Não tem relacionamento com ninguém. Não se casam. Não tem amizade, quase não se tem amizades. E vive com a sua dor. Que o sintoma, muitas das vezes, é a depressão, como nós falamos aqui. Por isso que a depressão ela tem que ser tratada, estudada, analisada para descobrir a causa da depressão. A causa da ansiedade. O que está causando esse pânico? O que está havendo? Muitas das vezes, nem sempre pode estar ligada a um trauma lá na infância. Em raros casos. Mas muitos dos casos estão ligados, gente. Ouviu uma palavra dizendo que você não ia dar em nada e de repente a sua vida está caminhando para o sucesso, quando chega lá no topo do sucesso, quando era para você dar certo, você não vai. Não é porque você não é capaz, é porque lá no seu inconsciente ele está dizendo para você, você não é capaz, e aí você se sabota jogando você para baixo. Você mesmo é o seu próprio inimigo, como nós dissemos aqui no começo, eu sou minha própria inimiga. Porque quando eu estou chegando lá em cima, quando eu estou indo lá para dar certo, poxa, agora eu vou. Eu me sinto o quê? Eu sinto que eu não sou merecedora de viver bem. Tem mulheres que não se sentem merecedoras nem de comprar um colar como esse. Uma roupa. Tem mulheres que chegam numa loja, a gente olha para aqueles objetos tão bonitos. E aí olha só como que tudo é o excesso. Tem aquelas que gastam demais. E tem aquelas que gastam até de menos. Porque elas se sentem culpadas. Eu não posso. Porque passou uma pobreza extrema na sua infância e cresceu ouvindo, não, você não pode comer muito, tem os seus irmãos, você não pode vestir essa roupa, tem que dividir, você só tinha roupa emprestada, você só tinha roupa dos seus irmãos, você só tinha roupa ganhada porque não podia comprar um calçado, não podia nada. Aí você cresce e tá indo pro topo do sucesso, você tá indo para dar certo, porque nós nascemos para dar certo. E aí o que acontece? Você se sabota pensando, eu não sou merecedora, eu não posso gastar. Não que a gente tem que gastar em excesso, tá, gente? Mas eu não posso comprar isso pra mim, eu não sou merecedora. Isso é sabotagem. Porque se a gente analisar, eu trabalho, né? Eu pago minhas contas, eu mereço desfrutar um pouco daquilo que eu tenho. Então, eu não vou exagerar naquilo que eu gasto, mas eu vou desfrutar um pouco daquilo que eu trabalhei. Então eu mereço e comprar uma blusa bonita pra mim. Eu mereço comprar um brinco pra mim. Mereço. O que eu não posso é exagerar, porque o exagero também vai denunciar uma falta. Então aquela mulher que vai comprar, ela tem que comprar tudo que ela vê aos olhos dela, é um sintoma. Tem que descobrir a causa. Por que você gasta demais? Por que você compra demais? E às vezes compra e tá tudo etiquetado, guardado e nem usou. Mas é só pela vontade de comprar. Faltou muito na sua infância também. Foi privada demais. Ou foi criada sem limites. Podia tudo. Toma, filha, vai lá e compra. Toma um cartão. Faz o que você quiser. Não, pode. Pode, vai. Muitas das vezes tem pais que fazem isso para ter paz, porque pensam, eu não quero ter problema com o filho. Olha, resolve sua vida. É o cartão que você quer? Tá aqui, seu limite é X. Faça o que você quiser. Então a falta do limite, gente, também causa dor. Também causa um trauma lá na frente. A pessoa cresce sem limite. Então ela é compulsiva porque faltou e porque teve em excesso. Quer dizer, teve de mais, teve de menos. O excesso denuncia uma falta. Aí vamos voltar para a história da mulher. A gente está falando sobre a mulher encurvada, para quem entrou aí. Tá lá em Lucas, capítulo 13, versículo 10. E aí essa mulher ficou 18 anos sem autoestima, 18 anos se sentindo inferiorizada e com certeza vivendo uma depressão muito profunda, vivendo uma ansiedade desesperadora. Gente, porque ela praticamente vive isolada. Só que o que me chama a atenção nessa mulher é que ela
a Bíblia diz que ela estava onde? Na sinagoga. E Jesus estava onde, gente? Na sinagoga. E o que Jesus estava fazendo na sinagoga? Jesus estava ensinando. Essa mulher, eu sou apaixonada com ela. Porque em meio às suas dores, em meio às dificuldades, porque a dificuldade para trabalhar que ela tinha, a dificuldade de se manter que ela tinha, porque ela não era casada. A Bíblia não fala que ela é casada e eu posso pensar que ela não era casada. Porque ela tinha essa encurvatura. E naquela época não é como a ciência de hoje, né? Um problema de lordose, alguma coisa assim na coluna, vamos colocar um colete. Não! Não tinha. Não tinha recurso. E muitas das vezes hoje tem enfermidades que para a ciência não tem recurso. Aí ela me chama a atenção por quê? Porque ela mostrou que para Jesus, para o Senhor, existe recurso. Para o Senhor, existe cura, existe transformação, existe libertação através do conhecimento. O conhecimento libera, minha amiga. O conhecimento te libera, o conhecimento te liberta. O conhecimento faz você ser quem você nasceu para ser. Quem é você? A gente fala muito sobre a nossa real identidade. E quantas das vezes Satanás, ele usa, infelizmente, as pessoas para nos ferir, mas Deus usa elas para nos curar. E às vezes Satanás usa alguém, às vezes de uma forma tão sutil, que a pessoa nem percebe. E dá o quê? Em nós, de repente, dá um gatilho. A gente volta lá atrás. Aí tá tudo indo muito bem, de repente uma palavra mal colocada volta a gente lá atrás, a gente se sente inferior e incapaz. E a gente pensa, meu Deus, mas eu tava indo tão bem, tava caminhando, tava dando tudo tão bem. E de repente acabou, e de repente parou. Senhor, não tô entendendo. Aí a gente volta, e a gente se sabota. Opa, não, então não é de Deus, eu não vou fazer isso, eu realmente mereço estar neste lugar. Aí vem aquele pensamento que a gente falou no começo. Eu mereço, sou merecedora de não dar certo. Mentira, você é merecedora de dar tudo certo. A Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedoras. Então a vitória, a conquista está dentro de nós. E eu vou te falar uma coisa, eu não vou falar de conquistas enormes agora não, vou falar de pequenas, porque o mal do ser humano é não celebrar as pequenas conquistas. As pequenas vitórias. O que nós precisamos valorizar são as pequenas vitórias. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Então, para você chegar no muito, você precisa ser fiel no pouco. Então, quando eu sou fiel nas pequenas coisas, quando eu chegar no muito, como nós falamos aqui, às vezes a mulher tá chegando lá, a pessoa tá chegando lá no topo e ela não se sente merecedora do sucesso, porque não foi fiel no pouco. Quando a gente é fiel no pouco, então valoriza suas pequenas conquistas, tá? Valoriza. Não valoriza as pequenas conquistas mediante ao olhar humano. Não meça você pela régua das pessoas. Meça você pela régua do Espírito Santo. Então ele diz que você é merecedora, que você é amada, que você é escolhida, que você é mais do que vencedora. Então não olhe você com esse olhar, as suas pequenas conquistas. Quantas mulheres não conseguiram levantar da sua cama hoje? E você levantou da sua cama. Olha que conquista. Ei, ainda com dificuldade para acordar cedo, né? Porque eu acho que todo mundo tem isso, né? Eu tenho uma dificuldade enorme, mas eu acordo. E é incrível, eu posso dormir até tarde, tal dia eu não durmo. Porque eu já tô acostumada a acordar cedo todo dia. Então, às vezes tem gente que tem dificuldade. Mas com toda a dificuldade você levantou. Tem gente que não levantou porque, gente, tá com uma enfermidade física, tá com uma dificuldade. Ou está com uma dificuldade emocional. Uma depressão que levou essa pessoa para a cama e que ela não tem vontade de levantar. E você conseguiu, você levantou, ainda que sentindo desânimo, sentindo dores, vontade de chorar, vontade de prostrar, até vontade de tirar a própria vida. Mas olha, celebra essa conquista, celebra esse pequeno começo. Você levantou, você deu um passo. Você tomou um café da manhã. Ei, olha que legal, você tomou um café da manhã, ainda que tenha sido só um chazinho, não importa o que foi, mas você levantou, você ingeriu água, pequenas conquistas. Sabe o que habilita uma pessoa no futuro? As pequenas conquistas. Porque se eu não vencer as pequenas pedrinhas, eu não vou vencer a montanha. Se eu não vencer as pequenas dificuldades, eu não vou vencer o gigante. Ainda que o gigante me cause medo, porque dá um frio na barriga. Ai, Jesus, e como dá, né? Dá vontade até de sair correndo, meu Deus.
Mas aí, o que eu faço? A Bíblia diz, traga à sua memória o que te traz esperança. Você traz à sua memória o que é bom, não o que é ruim. Traga o que é bom, traga uma palavra que Deus disse ao seu respeito. Vá à Bíblia, a Bíblia tem muitas palavras sobre nós. Então o Senhor te afirma dentro da palavra dele. Pega essas pequenas conquistas, porque elas vão se tornar grandes daqui para frente. Elas vão te habilitar para o tempo futuro que Deus tem preparado para você, minha amiga. Ei, eu não sei quais são as promessas de Deus ao seu respeito, mas eu sei que Ele tem promessas ao seu respeito. E Ele está cumprindo, e Ele já cumpriu muitas. Traga à sua memória quantas promessas Deus já cumpriu na sua vida. Você pode dizer para mim quantas promessas? Ah, uma. Glória a Deus! Cumpriu. Ah, mas cumpriu várias. Que bênção! Então você está entendendo? Tá fazendo sentido, gente? Traga à sua memória o que te traz esperança. Porque o inconsciente daquela mulher traçava um diálogo com ela. Imagina ela no momento daquela dor. E tem algo que eu me lembro que Deus trouxe algo na minha memória. Quando eu fiz a primeira ministração sobre esta mulher. Amém, amém, Ivan. Deus trouxe na minha memória o seguinte. Como essa mulher vivia encurvada, com certeza ela vivia debaixo de um estresse muito alto. E essa encurvatura foi uma forma dela se defender. Isso é um pensamento meu, tá? Por quê? Porque ela vivia em um ambiente tóxico, foi criada nesse ambiente tóxico, então ela tinha medo de se manifestar, de dizer quem ela era. Então ela tinha medo até de falar o que estavam fazendo com ela. Então o medo travou essa mulher. O medo bloqueou ela. E o medo dela ser notada fez com que ela se encurvasse. Aquela forma da gente se esconder, né? Não quero que ninguém me veja, quero me tornar invisível. Como uma criança, às vezes brinca de se tornar invisível, aquela mulher queria ser invisível para ninguém ver ela. Por um bom tempo, com certeza, ela viveu assim, naquela casa. Mas eu quero voltar a algo aqui que eu estava falando, que eu admiro nela. Que com toda essa dificuldade, com toda essa dor, eu analiso aqui que essa mulher, gente, ela não deixava de congregar. Porque se a Bíblia está dizendo que ela estava na sinagoga, e Jesus estava na sinagoga ensinando, ela estava cultuando para o tempo de hoje. Olha só. Ela me ensina que com toda a minha dor, eu preciso estar aos pés do meu Jesus. Eu preciso estar aos pés do Senhor. Porque o ensinamento da palavra de Deus liberta. O ensinamento da palavra de Deus é que me libera. Quando há um momento da ministração ali no culto, essas palavras são palavras que vão me liberar para o meu destino. Oi, Pastor Paulo, que honra, seja bem-vindo, saudade de vocês. Então as palavras que aquela mulher estava ouvindo ali na sinagoga, Jesus estava ensinando, gente. O ensinamento, ele é algo sublime e maravilhoso. O conhecimento é algo que libera a gente para o destino. E o conhecimento que ela foi adquirindo ali enquanto Jesus ministrava, foi o que foi falando no seu inconsciente. E aí, como ela vivia traçando o diálogo com ela naquele momento de sofrimento, com certeza ela falava e respondia, que são aqueles momentos que a gente, quando é ferido, começa a achar assim, traçar um diálogo entre nós e a pessoa que nos feriu, e na verdade nunca existiu e nem vai existir muitas das vezes. Então eu falo e eu respondo, isso causa dor, isso causa enfermidade, porque no meu inconsciente o que eu mais quero é que eu quero o quê? Liberar, eu quero falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo logo. Porém, nem sempre isso vai acontecer. E aquela mulher não tinha como falar, porque se ela falasse pro seu abusador o que estava vendo, ela poderia ser o quê? Morta. Então ela resolveu o quê? Guardar para ela. Só que essa mulher, gente, com toda a dor, ela estava onde? Na igreja, congregando. Não deixe de congregar. Não deixe de estar na casa do Senhor. Não deixe de cultuar e principalmente não deixe de ouvir a ministração da palavra. Sabe o que acontece muitas das vezes na nossa vida? A gente está na igreja e não tá. A gente está lá de corpo presente, mas a alma, ó, tá longe. Aí você só tá focando nos seus problemas
no que você tem que resolver lá fora, no quem ficou em casa, os problemas que estão em sua volta fazem você estar presente no culto, ouvindo aquela palavra, aquela ministração, que o Espírito Santo vai te levar a uma análise, uma autoanálise no seu inconsciente, e aí você foge, porque a sua alma, gente, a gente precisa dominar a alma, porque a alma não quer. A alma quer fugir. Você tá lá na igreja, tá no seu culto. Porque o culto não é Deus que te dá um culto, é você que presta um culto para Deus. É você que oferta um culto para Deus. E essa mulher aqui, ela estava ofertando um culto para Deus. Como assim, pastor? Ofertando um culto para Deus? Ela estava na sinagoga. Ela estava hoje, no tempo de hoje, numa igreja. Ela estava cultuando, porque Jesus estava lá na sinagoga ensinando. E o que Jesus falou fez com que ela tivesse o quê? Contato com seus sintomas. Sim. Ou você acha que a cura ela é instantânea? Quando eu tenho um contato com os meus sintomas, com o que me causava dor, e muitas das vezes o nosso mecanismo de defesa nos leva a fugir desses contatos. O nosso mecanismo de defesa leva a gente para um lugar de fuga, uma rota de fuga. Então é melhor eu não tocar no assunto, não é assim? Não, eu não quero falar sobre o meu problema. Gente, eu já fiz atendimento, chegar pra pessoa e pra ouvir ela. E ela virar pra mim e falar assim, eu vou te falar uma coisa, não foi clínico não, foi atendimento pastoral. Ela virar pra mim e falar assim, eu não quero mais falar dos meus problemas, eu não quero mais falar da minha vida conjugal com ninguém. O que eu faço, gente? Eu respeito, uai. Vou fazer o quê? Nem Jesus forçou, eu não posso forçar. E até hoje, essa mulher vive numa crise conjugal enorme. Eu não sei nem se ela tá casada, mas ela vivia um ambiente tóxico, com um marido totalmente tóxico, totalmente abusivo, e ela não quis falar, ela continuou guardando pra dentro dela. E aí, quando a gente decide guardar pra dentro e não falar, não expressar, minha amiga, Jesus não vai arrombar sua porta. A Bíblia diz que ele está à porta e ele bate. Ele não arromba. A Bíblia não está falando que Jesus é arrombador. Quem é o arrombador na Bíblia? Satanás. É o diabo que veio. Olha a missão dele. Nós falamos sobre isso no início. Ele veio para roubar. Roubar sua paz. Roubar sua identidade. Roubar as promessas da sua vida. Ele veio para roubar quem você é em Cristo. Ele veio para matar os seus sonhos. Matar as promessas. Ele veio para te destruir. Destruir tudo que Deus prometeu, tudo que Deus está colocando sobre você, todas as promessas de Deus na sua vida, ele veio para destruir. Agora, Jesus não. Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância não são coisas materiais. Vida em abundância é saber quem você realmente é em Cristo e ter paz, porque você sabe que você tem um Pai. Ainda que você possa ter sofrido muitos traumas, que são traumas dolorosos, você pode sim ser ressignificada, restaurada e curada através do conhecimento de Jesus. Então aquela mulher estava ouvindo Jesus falar. E é tão interessante que quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor através de uma ministração, enquanto isso acontece, gente, eu tenho experiências assim. Por isso que eu sou apaixonada com a história dessa mulher, porque a Bíblia dizendo que ela estava lá, ela estava ouvindo. Quantos cultos a gente está e não estamos presentes, precisamos estar presentes ouvindo, porque Deus está falando. O ambiente está se movendo em nosso favor. O Espírito de Deus se move de acordo com a palavra. Então, enquanto estava vendo aquela ministração na sinagoga, Deus estava o quê? O Espírito de Deus estava movendo no coração daquela mulher. O Espírito de Deus estava trazendo ela a ter contato, estava doendo, porque cada contato, cada pensamento que ela tinha, ainda mais dolorosas ficava a sua situação. Mas ela decidiu, porque ela entendeu ali, eu não sei o que Jesus estava ensinando, mas eu sei que com certeza eram coisas pontuais para aquela época, assim como a Bíblia é pontual para essa época também, e nunca será mudada, e sempre vai transformar vidas. Jesus estava ensinando algo ali que fez sentido para ela. Ela, na hora, teve um insight, ela teve uma ideia. Ela com certeza pensou, gente, pensamento meu, tá? Então, com certeza ela pensou, eu preciso liberar quem me fez mal. Eu preciso perdoar
essas pessoas que me fizeram mal. Eu tenho um pensamento meu, que Jesus estava também estava ensinando muitas coisas, lógico, muitas coisas pontuais. Entre elas, o perdão. Porque a chave de todo o processo da nossa história é o perdão. E essa mulher estava ali encurvada há 18 anos. E aí, gente, pra finalizar aqui, que meu tempo já tá acabando, pra finalizar aqui, eu preciso trazer a questão espiritual. Porque nós sabemos que os nossos problemas emocionais são respostas do nosso inconsciente. E se a gente não tratar isso, a resposta vai vir no físico. Essa mulher tinha uma resposta no físico. E por que era espiritual? Porque Satanás só trabalha com feridas. Sim. Se você não cuidar do seu emocional, se você deixar ele te dominar, essa ferida vai chamar Satanás para sua vida. Ele não vai nem arrombar a porta, ele está sendo convidado. Então, enquanto essa mulher vivia uma vida de ferida, ela estava convidando, porque ela estava amarga, ela estava com ódio, ela estava com desejos. O inconsciente, gente, está tudo lá. E o externo, ela vai ter comportamentos que é o quê? Quando a gente guarda demais, o nosso comportamento fala. Então os desejos mais ocultos da sua alma estavam mostrando no físico dela que algo não estava bom lá dentro. Além de, com certeza, uma depressão, uma ansiedade, o físico já estava encurvado. Uma ferida poderia ter saído ali. Uma dor diferente poderia estar acontecendo ali na vida dela, porque dentro dela, o desejo dela não podia ser consumado. O desejo dela, de repente, era um desejo de ir embora de casa, de matar quem a feriu. E quantas pessoas vivem desejos escondidos no seu inconsciente, que o seu comportamento denuncia que algo não está bem? Quantas pessoas têm desejos e não confessam seus desejos? Não expõem para fora os seus sentimentos, seus pensamentos errados? E nós falamos semana passada sobre as vestes certas. As vestes, nós falamos sobre as vestes certas, é que o Senhor sempre tem a pessoa certa com as vestes certas. E Eva escolheu falar com a serpente e vestiu as vestes erradas, porque a serpente deu para ela uma veste de engano. E aí, gente, essa mulher me mostra que ela estava ali na sinagoga. E quem não tem conhecimento criticava a sua vida. Então dentro dela ela tinha ódio, tinha mágoa, tinha rancor, tinha vontade de matar, de destruir a vida das pessoas. Tinha. Satanás já conseguiu entrar na ferida dela para causar mais dano, mais dores ainda. E aí, mesmo ela vivendo perto de pessoas tóxicas e ignorantes, porque essas pessoas que estavam na sinagoga criticando Jesus eram pessoas que tinham um certo conhecimento, um conhecimento raso. Porque, gente, se eu conhecer a Bíblia, mas não andar com o Espírito Santo, eu vou ser rasa. Porque a profundidade vem do Espírito de Deus. A profundidade não está nos meus títulos, nos meus diplomas. A profundidade está na minha humildade em reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. A minha profundidade está no meu relacionamento com Deus. A minha profundidade não está na minha aparência, mas está na minha essência. Porque eu posso ter aparência de cristã, eu posso ter aparência de mulher de Deus, mas o meu comportamento vai denunciar o que está dentro. Enquanto aquela mulher estava sendo ministrada ali por Jesus, com certeza o Espírito Santo levou ela nas áreas que ela precisava ter contato, ainda que dolorosos. Ainda que o cérebro dela tenha bloqueado algumas memórias, o Espírito Santo a liberou naquele momento. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava ali ensinando, Jesus chegou até ela. Jesus chegou até ela e impôs as mãos sobre ela. E disse, você está curada. Ou seja, você entendeu que eu estava ensinando, minha filha. Seja curada, seja livre. E aquela mulher foi livre não só das enfermidades físicas, mas foi livre daquele demônio, daquele espírito que aprisionava a sua vida. Ela mandou embora todo o espírito maligno que estava aprisionando ela para ela não viver uma nova história. Deixa eu dizer para você, há
tempo, você ainda está no tempo. Deus não errou sobre você. Deus não errou o seu tempo. Você ainda está, sim, você está no tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus para sua vida, o tempo de ser curada e restaurada. Não são as pessoas que ditam regras, não são as pessoas que falam sobre você, é o que Deus pensa ao seu respeito. Quem sabe aquela mulher ali naquela sinagoga era zombada, humilhada, criticada, mas ela não desistiu. Deixa eu dizer pra você, eu não sei o lugar que você está. Eu não sei a escola que você estuda, a faculdade que você está, a igreja que você frequenta, o bairro que você mora, a casa que você mora. Ei, Deus vai te honrar neste lugar, para que o nome dele seja exaltado. Para que você seja a resposta para este lugar, porque você de repente está no meio de pessoas tão feridas quanto você. E a fuga não é o melhor remédio. Fugir não é o melhor remédio. Fique onde você está. Seja a resposta. Um dia eu conversando com uma pessoa e ela dizendo, nossa, mas eu tenho até saudade do Brasil, das igrejas do Brasil, olha como as mulheres são. E aí olha aqui que dificuldade, eu falei com ela assim, quem sabe nós não somos a resposta para este lugar? Que dificuldade vai existir em qualquer lugar? Tinha dificuldade na sinagoga que essa mulher frequentava? Tinha. Por que os conhecedores da verdade não tinham visto ainda? Porque não se relacionavam com o Espírito Santo. E ela não tinha como falar. Mas hoje, minha amiga, hoje nós temos como falar. Nós não vamos ser apedrejadas. Você tem sim pessoas que Deus tem colocado no seu caminho que você pode falar, que você pode se abrir, que você pode buscar uma ajuda. Não fique calada. As enfermidades se tornam espirituais quando eu me calo, quando a ferida já está dominada por espíritos malignos e eu já não tenho mais forças. Ah, quer dizer que eu estou... Agora tá me chamando de endemoniada? Não, de forma alguma. Nem o próprio Jesus chamou aquela mulher de uma endemoniada. Não, e chamar alguém naquela época de... a pessoa estava endemoniada não era uma ofensa, era mostrando que havia um sintoma errado. Ah, quer dizer que a depressão agora é porque eu estou endemoniada? Não, por favor, busca conhecimento. A depressão é só um sintoma do que você está vivendo, do que foi feito com você. Mas se você não cuidar, pode virar espiritual. Amém, Mari, seja bem-vinda. Dá tempo, tá acabando aqui, mas dá tempo, depois você assiste. A depressão é um sintoma. E você tem medo de ter contato com as suas lembranças. Muitas mulheres, muitas pessoas têm medo de ter contato com as suas lembranças. Muitas pessoas preferem deixar no passado. Ah, deixa lá. E sabe o que é deixar no passado e não ressignificar, não ter contato? É deixar a sujeira debaixo do tapete. E no dia que tiver uma montanha, até você vai tropeçar nesse tapete. Até as pessoas que estão nesta casa, elas vão tropeçar nesse tapete. Porque nós estamos deixando a sujeira lá. Não quero ter contato, não quero falar, não quero ver. Eu não quero lembrar, eu não quero... Quem eu sou de fato? E é interessante que a terapia é um lugar onde as pessoas devem ser quem elas são. E quando a gente encontra essas pessoas transparentes, o serviço na terapia, ele anda, né? E é muito interessante. Então, em um dos atendimentos, eu tenho pessoas assim, e que elas chegam, olha, eu sou isso, e fala. Gente, é tão bom, você sabe por quê? Ela fala mesmo que tá dentro. Quem ela é de fato. Ela expõe, porque a dor causou algo tão grande que ela expõe. Gente, abandono. Eu trato de pessoas com abandono na infância, que carregam essa dor até hoje. Quando elas vão falar, elas botam mesmo pra fora o lixo que tá na alma, quem elas são de fato. A pessoa má que elas se tornaram. A pessoa maligna, sim, que elas se tornaram ao longo do caminho. Elas colocam de fato quem elas são. Fica bem mais fácil. Ser transparente com você é bem mais fácil. Porque Jesus não veio para te envergonhar. Pelo contrário, ele veio para te amar. Porque ele te aceita. E ele não vai deixar você ficar da forma que você está. Por te amar demais. Ele vai cuidar melhor de você. Então não romantize muitas coisas. Não chegue diante do Senhor Jesus só romantizando. Não, ei! Seja você de fato, de verdade.
Pra mim, aquela mulher, ela foi ela de fato e de verdade, porque ela não poderia falar abertamente como hoje nos cultos nós podemos expressar a nossa adoração, as nossas dores, né? Não, mas ali dentro daquela sinagoga, o Senhor ouviu um clamor de alma, uma transparência. E mais, eu tenho um pensamento. Jesus foi naquela sinagoga ali de propósito. Ele foi de propósito, sabe por quê? Ele foi por causa daquela mulher. Jesus vai em ambientes por sua causa. Jesus está em ambientes por sua causa. Jesus visita ambientes por sua causa. Você é tão importante que por sua causa o Senhor te visita em todos os lugares. O Senhor não te abandona em momento algum por sua causa. A Bíblia diz, né, nós falamos semana passada que Deus sempre estava na hora certa, no tempo certo, na viração do dia lá, para visitar Adão e Eva. Isso me mostra o caráter de Deus como excelente. E Jesus estava na sinagoga de propósito. O Senhor nunca vai estar em um lugar sem propósito. Em todos os lugares que a presença de Deus está, em todos os lugares é de propósito. É para que haja uma libertação, é para que haja uma cura, é para que haja uma manifestação do poder de Deus para mostrar que, ei filha, eu não desisti de você e eu não desisto nunca. Somos nós que desistimos da caminhada. Somos nós que abandonamos, porque um dia fomos abandonadas e o nosso comportamento é de abandono sempre. Nós procrastinamos muito. Nós sempre abandonamos, às vezes, um projeto. É uma luta, né? Mas precisamos vencer isso. Não abandone os seus projetos. Valorize os pequenos começos. E seja você quem domine sobre a sua alma. Sim, a Bíblia diz que Davi, enquanto estava no pasto, ele louvou o Senhor dizendo, falou a sua alma, né? Que se torna que é um cântico, ele dando ordem à sua alma. Por que te abates, ó minha alma? Ele estava conversando com ela. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então ele conversava com a sua alma, converse com você. Oi, Madalena, por que você não está bem? Fale com você. Oi, ei Mari, por que você não está bem? Ei Joana, o que está acontecendo? Converse com você. Ei Maria, o que houve? Por que você está assim? Principalmente nós mulheres, porque nós mulheres temos hormônios, né? E esses hormônios mexem, eles afloram, mexem com as nossas emoções. Então nós precisamos conversar com a nossa alma para ter discernimento do que está acontecendo e dar uma ordem para ela. Qual é a ordem que Davi deu para a sua alma? Ei, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, hoje é tempo de dizer para nossa alma, a alma espera em Deus, porque a vitória é certa. Tá doendo? A vitória é certa. Você foi ferida? É tempo de sair, amiga. Essa mulher saiu daquele lugar. A Bíblia diz que quando ela foi curada, ela saiu dando glórias a Deus. E outra, quando o Senhor Jesus diz ali para aquele homem ali na sinagoga, ele diz assim, ela é filha de Abraão, ou seja, ela é hoje, no tempo de hoje, uma mulher cristã. Ei, irmã, ei, você é merecedora. Ela como filha, oi Lorena, quanto tempo, tudo bem? Você tá linda, viu? Há quanto tempo aquela mulher estava aprisionada por um espírito maligno? Há 18 anos. Há quantos anos você está aprisionada, minha irmã? Tá na hora de mandar essa dor embora. Tá na hora de se levantar desse lugar. Tá na hora de você ir para sua igreja e ouvir o que o seu pastor tá pregando, o que a sua pastora tá pregando, o que o ministrante tá pregando e fazer sentido. Nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar e fazer sentido. O remédio da humanidade está aqui. Deus usa os médicos, sim. Temos que tomar os remédios, sim. Os psiquiatras estão aí para ajudar na saúde emocional, sim. São uma bênção. Deus usa os médicos para nos abençoar. Mas, junto com essa medicação, são as pessoas que têm as vestes certas, não é assim? Junto com essa medicação está a Bíblia, está a palavra.
O que você tem feito, e seja um tema até para uma próxima live, o que você tem feito com as promessas de Deus ao seu respeito. Porque às vezes a gente quer só ouvir, eis que te digo, aqui. E as palavras passadas do Senhor sobre a sua vida? E as promessas de Deus? O que você tem feito com tudo que Ele já te falou? Você tem dado um passo para poder você viver o que Ele te prometeu? Ou você tá com a síndrome da coitadinha? Ou você tá com a síndrome do vitimismo? Porque hoje o que nós mais temos são pessoas vitimistas. São pessoas que não têm mais coragem de enfrentar. Ei, dentro da psicanálise, o enfrentamento é algo tremendo. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar essa dor. Você tem que enfrentar uma pessoa de frente, não é enfrentar de xingar, não. É enfrentar o problema de frente. Essa mulher ia na sinagoga sempre, ela enfrentava o problema de frente. E enfrentando o seu problema de frente com toda a dificuldade, foi que ela foi curada por Jesus. Então o que você está fazendo nessa terra? O que você está fazendo nesse mundo? O que você tem feito com a palavra de Deus? O que você tem feito com as promessas do Senhor a seu respeito? O que você está fazendo no culto, minha amiga? Ei, o seu culto para Deus vai arrastada, mas vai. Vai de cadeira de roda, mas vai. Vai encurvada como a mulher encurvada ia para a sinagoga. Vai encurvada mesmo. E deixa Jesus te libertar lá. Deixa Jesus falar com você lá. Para de ficar em casa. Eu não vou congregar, não vou na igreja. Não, igreja nenhuma serve, eu vou online. Ei, online é uma bênção. É uma ferramenta. Mas você não está doente a ponto de não poder se levantar. Eu conheço pessoas, eu vejo isso, que estão doentes, que estão sendo carregadas e que estão nos cultos, que estão nas suas igrejas. Porque elas entenderam que a palavra de Deus disse que a casa do Senhor é o lugar onde Ele ordena as suas bênçãos. Sim. Tá fazendo sentido, meninas? Eu vou terminar, tá? Que eu já passei da hora aqui. A casa do Senhor é o lugar onde Ele ordena as suas bênçãos. Então, os seus problemas emocionais são respostas do seu inconsciente. Qual é a resposta que os seus problemas emocionais têm dado para você? Quais são as respostas? Analise as respostas que o seu inconsciente tem dado para você. Pastora Ana, que prazer! Pastora, eu quero muito fazer uma live com você, já te falei, né? Mas eu vou me organizar aqui, prometo, agora é de fato e verdade. Vou marcar, hein? Vamos ver se eu consigo marcar. Eu vou te mandar um recado no Zap, fica melhor. Quantas respostas o nosso inconsciente tem dado pra gente? Dentro de respostas dentro do nosso emocional. Então, minha amiga, aquela mulher tinha muitas respostas do seu inconsciente. Muitas respostas, muitos problemas emocionais. Só que ela entendeu o que Jesus estava ensinando. O conhecimento, ele liberta. E Jesus está nos chamando para um tempo de libertação. Todos os dias nós precisamos fazer uma autoanálise. Eu costumo dizer que nós precisamos ser a nossa primeira analista. Nós precisamos de uma autoanálise. A Bíblia, gente, quantas de nós já sabemos disso na hora da ceia? A parte mais lida fala: analise o homem a si mesmo. Primeiro eu me analiso. Se você mentir pra você, é essa mentira que vai afetar você. Você vai viver conforme os seus pensamentos. O homem é conforme ele pensa. Conforme você pensa, você é. Então não minta pra você. Tá doendo? Tá difícil? Fala. Fala. Gente, a melhor coisa que tem é primeiro se autoanalisar e falar com Jesus a verdade. Isso é tão bom, isso é libertador. Porque nós queremos até esconder de Deus, sendo que Deus conhece tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre nós. Nós não podemos esquecer que Ele nos criou. Ele nos formou. E algo primordial e excelente, Ele habita dentro de nós. Ele mora aqui dentro. Ele está dentro de você. Então, para fechar aqui, que até minha bateria tá indo embora. Eu tô aqui já tem uma hora já. Essa mulher encurvada, ela traz muitos ensinamentos para as mulheres atuais de hoje. As dificuldades dela eram enormes, assim como a sua é, como a minha é. Mas Jesus não muda, Ele é o mesmo. E um ensinamento para fechar aqui, quero deixar para você, que nós já até falamos.
não deixe de congregar. Aproveite a oportunidade que você tem de estar na sua igreja, de ouvir, vou focar nisso de novo, de ouvir o que Deus está falando através das ministrações. Porque está chegando um tempo, igreja, que um dia nós não vamos mais poder sair para ir à igreja. Está chegando, e já chegou em muitos lugares, o tempo em que nós não vamos mais poder propagar o nome de Jesus nas igrejas, ao ar livre. Vai chegar um tempo em que nós não vamos mais nem essas lives poder ter para assistir, para participar. Aproveite o tempo chamado hoje e vai de encontro à cura que você precisa, à libertação que você precisa e seja a resposta na vida de alguém. Porque é assim que Deus faz. Ele não te cura só por curar. Deus tem propósito em todas as coisas. Se você está vendo que há um problema em algum ambiente, você está nesse ambiente, é porque você é resposta para esse lugar. A Bíblia não fala, mas eu penso. Aquela mulher depois de curada foi a resposta na vida de muitas pessoas. Porque as pessoas viram o milagre de Jesus na vida dela. As pessoas viram, as pessoas conheciam ela. Quem sabe, aquela era a Joaninha. Aquela menina ali, ó, depois de certa idade já começou a ficar encurvada. Credo, né? De repente até desprezavam ela, com certeza desprezavam ela. Mas ela foi a resposta de Deus para aquele tempo na vida daquelas pessoas. E quantas pessoas, a Bíblia não fala, mas eu creio, quantas pessoas aquela mulher levou até Jesus através da sua cura. Cura física, visível e a cura mais profunda, que é a cura emocional. Se tornou uma mulher livre, equilibrada, que sabia quem ela era, com certeza se tornou uma mulher bem-sucedida, com certeza foi viver os seus sonhos, os seus projetos, com certeza, esse pensamento que eu tenho certeza que ela foi viver o que ela tanto desejava e almejava. Porque Cristo é assim, Jesus é assim. Tudo que ele faz para florir, para dar certo. Ele não te colocou nesse ambiente para não dar certo. Ele não te colocou de frente a essa live somente para você passar o seu tempo que você não tinha nada para fazer. Deus tem propósito nisso. Foi de propósito essa live. Foi um propósito de Deus você parar aqui para entender que depende mais de você do que do próprio Deus. Porque Deus está fazendo através da vida de muitas pessoas. Agora basta você escolher sair desse cativeiro ou permanecer nele. Mas escolha sair como essa mulher fez. Ela saiu desse cativeiro há 18 anos. E foi resposta na vida das pessoas. Amém, meninas? Fez sentido aí? Coloca a borboleta azul aí. Fez sentido? Oi, irmã Rogéria, seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. Amém, pastora. Amém, Ivan, glória a Deus, Gisele, a Tati. Glória a Deus. Meninas, eu vou orar por vocês. E eu não sei se eu vou fazer live na segunda-feira que vem, porque eu tenho um compromisso. Mas bem provável que eu faça talvez ou terça de manhã ou terça à noite, tá? Eu vou olhar aqui, mas eu sou daquelas, né? Aviso em cima da hora. Eu avisei ontem em cima da hora, na correria aqui. Falei, meu Deus, a live. E aí, falei, eu vou fazer, Jesus. Dá uma palavra, fiquei aqui meditando, algo que já estava aqui no meu coração. Amém, Gisele. Mas deu certo. Então, olha, eu fico aí ligadinha que eu vou estar avisando. Então, eu quero orar por você, minha amiga. Eu não sei onde você está, mas se você tiver como fechar os seus olhos... Ei, Beth! Pastora Beth! Linda! Amém, Rogério. Beijo pra você. Aqui quando vier, tá? Venha me visitar, viu? Tô te devendo café aqui em casa. Vem visitar logo a gente, tá bom? Beth vai... Né, Beth? Esse mês vai ser consagrada pastora. Beth foi minha pastora auxiliar e agora vai ser consagrada lá em Belo Horizonte, né, amiga? Saudade dessa mulher de Deus, meu Deus do céu. Ei, Fernanda, beijo. Gente, quero orar por você. Não sai da live, espera um tiquinho. Se você tiver como, feche seus olhos, mas se você não tiver como, não tem problema, ok? Mas ore comigo. Ore comigo. Coloca diante do Senhor a dor que te fez mal, aquilo que você acha que é doloroso para você,
E você às vezes tem vergonha até de expor o próprio Deus. Não tenha vergonha. Fale. Olha aí, só tá você e Deus. Se você falar em espírito, ele vai te ouvir. Se você falar bem baixinho, mexer só os lábios, porque Ana movia só os seus lábios. E Eli a criticou, achando que ela estava bêbada. E ela estava embriagada do Espírito Santo. Então, amém, Tati, amém. Então, fecha os seus olhos, deixa eu orar aqui, porque eu já passei 15 minutos da live. Daqui a pouco me dá um sinalzinho aqui, mas não vai cair, vai ficar salva. Envia essa live para a sua amiga, que você sabe que precisa de ouvir essa palavra. Se você quiser tirar um print, tira um print e marca lá nos stories, amém? Vamos lá, deixa eu orar por você. Deus amado, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, pela vida desta mulher que entrou nesta live e entendeu esta palavra para a sua vida. Senhor, eu creio, Senhor, na restauração completa, na cura completa. Deus, Tu não é homem para que minta. Não és, Senhor, filho do homem para que se arrependa. O Senhor chamou essas mulheres com um grande amor ao coração delas, à alma delas. E o Senhor as formou desde o ventre. O Senhor permitiu essas mulheres nascerem para um propósito. E muitas das vezes Satanás quer roubar, Deus, esse propósito da vida delas. Muitas das vezes Satanás quer dar outro destino. Mas o Senhor é quem dá a última palavra. É o Senhor que libera essas mulheres para um destino, um ambiente a qual elas vão viver, Senhor, restauradas para serem respostas. Senhor, que elas possam analisar esta palavra. E que esta palavra, Senhor, que é Tua, possa fazer sentido, Pai, para a vida delas, para o ambiente que elas vivem. Assim como a mulher encurvada, Senhor, quando foi curada, saiu dando glórias ao Senhor. Que elas possam sair desse ambiente dando glórias ao Senhor e sendo respostas, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é resposta para o ambiente que você vive, para o lugar que você vive. O diabo pode até tentar te tirar deste ambiente, mas você é resposta. Permaneça firme aí, em nome de Jesus. Amém, gente? Obrigada a vocês que ficaram aqui até o final. Pastora Ana, essa semana eu vou te chamar, tá, pastora? Eu quero marcar uma live, gente. A pastora Ana, ela é uma mulher tão agraciada, tão abençoada, tão bom ouvir ela. Eu quero fazer uma live para ela, se caso vocês não conhecem ela, para vocês conhecerem. Ela é lá da Suíça e carrega uma essência tão maravilhosa. E eu vou marcar uma live aqui com ela. E quando eu marcar, meninas, fiquem ligadas. Eu vou colocar aqui no feed, eu vou colocar lá no grupo do devocional. E não deixe de participar, porque Deus vai falar grandemente com vocês, amém? Então, meninas, se tudo der certo, na terça-feira, à noite que vem, tá? Eu faço a live, porque segunda-feira eu não vou poder fazer. Mas fiquem ligadinhas, porque meu projeto é toda segunda-feira pela manhã, tá aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Nós temos o grupo do devocional no WhatsApp. Nós estamos colocando alguns devocionais que nós já havíamos gravado já há um tempo. E eu estou arrumando aqui a garganta, né, que tá uma benção, mas eu essa semana já começo a gravar alguns devocionais e já tem alguns devocionais para outubro. E não deixe de participar, porque o devocional é um tempo seu com Deus. 10 minutinhos que você para ouvir, faz tanto sentido para você, faz tanto sentido para mim. E tem sido um tempo maravilhoso. E se Deus assim nos permitir, os nossos projetos já estão em andamento. E eu quero muito voltar com o grupo de terapia. Vai ser um momento muito legal e para quem já participou sabe que é muito bacana. Amém? Um beijo para vocês. Deus abençoe o início dessa semana. Que seja uma semana assim... Amém. Juntas somos mais fortes, Tati. Verdade. Que seja uma semana de grandes revelações do Senhor para sua vida, para sua alma, para sua história. E vai ficando ligadinha porque tudo faz sentido. Tudo que Deus faz sentido. Amém? Beijo, meninas. Deus abençoe vocês poderosamente. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou colocar aqui o Instagram da nossa igreja. Peraí, tá, gente? Que eu tô colocando aqui. Se você não segue ainda... Eu não sei se eu digitei certo aqui. É The Activation Church. Eu já coloquei Activation só.
É de Activation Church, Orlando. Se eu não tiver digitado certinho, você pode me procurar no privado, ou pode até procurar lá no meu perfil, as pessoas que eu sigo. Tá lá o perfil da nossa igreja. Se você é aqui de Orlando, dá uma olhadinha, passa lá. Se você é do Brasil, vai lá, segue a gente. Quando vier aqui em Orlando, por favor, vem me fazer uma visita para eu te conhecer pessoalmente, tá bom? E se Deus nos permitir, o ano que vem estarei no Brasil. Se você for lá das regiões que eu vou estar, quando eu já tiver tudo organizado, eu falo pra vocês. Mas a prioridade é Belo Horizonte. Né, Beth? Aí vai lá pra eu poder te conhecer, te dar um abraço, pra gente conversar pessoalmente também. Beijo, minha querida irmã. Deus abençoe seu dia. Guarda essa palavra no seu coração, porque faz todo sentido em nome de Jesus. Fiquem com Deus.